Capítulo 2. Jesus é nosso maior modelo. Jesus mudou radicalmente a vida dos seus discípulos no dia em que lhes apareceu rapidamente após sua ressurreição, quando eles se amontoavam amedrontados atrás da porta trancada. Ele disse: Assim como o Pai me enviou, eu os envio. João 20, 21. Gostaríamos que essa passagem fosse apenas uma gostosa leitura em vez de ser o que ela realmente é, um chamado eterno para segui-lo neste mundo com as boas novas. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. João 20, 21. Essa é a palavra de Deus a todo discípulo que ouve sua voz. Você é seu discípulo? Quer ser seu discípulo? Então, diga comigo aí onde você está. Como o Pai enviou Jesus, Jesus está me enviando. Jesus é nosso maior modelo na vida, na fé e no ministério. De acordo com ele, você e eu somos chamados e ungidos a seguir suas pegadas como enviados ao mundo. Às vezes, fico irritado de certa forma com pessoas que não têm uma visão completa do amor de Deus pelos perdidos. Você não precisa ser Deus para ler a palavra de Deus e capturar, no mínimo, um sinal da grandeza do seu amor pela humanidade decaída. Quando falamos a respeito de alcançar as nações e salvar centenas de milhões de almas em nome de Jesus, eles dizem: Você tem mania de grandeza? Você não está sendo razoável. Entretanto, essa é a vontade de Deus. Quem poderia imaginar, na época em que a palavra foi escrita, que a transmissão televisiva alcançaria 800 milhões de lares por semana com a mensagem salvadora de Jesus Cristo e com a evidência do poder do Espírito Santo? Isso é apenas o começo, à medida que ele nos dá a graça de expandir a transmissão do Evangelho a mais e mais nações ao redor do globo. Tenho certeza de que teria soado mais grandioso se Jesus tivesse dito aos discípulos escondidos naquela sala trancada: Vocês transformarão o mundo e reformarão a história, até mesmo a história do Império Romano e de outras nações gentílicas das quais nunca ouviram falar, embora isso fosse verdade. O fato é que Jesus estava enviando seus discípulos e está enviando você e eu, exatamente como o Pai o enviou. Depois daquele encontro significativo entre o Jesus ressurreto e seus discípulos amedrontados, um exército ungido cheio do Espírito Santo moveu-se adiante. Moveu-se implacavelmente de cidade em cidade, de nação em nação, proclamando o evangelho que mudou o destino da humanidade e transformou vidas onde quer que estivessem. Esse exército está prestes a levantar-se novamente. Jesus foi enviado para fazer uma obra. Ele, nosso maior modelo e guia, partilhou conosco a mesma visão, autoridade e responsabilidade. Quando você e eu recebemos as boas novas de Jesus em nossa vida, somos transformados em formadores sobrenaturais da história. Podemos mudar o destino das nossas igrejas, cidades, nações e até mesmo de outras nações ao redor do mundo por meio da nossa obediência à visão que Jesus teve. Mas recebereis o poder de Deus. O poder secreto de Deus também é encontrado nas Escrituras, nas palavras de comissionamento de Jesus. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. João 14, 12, 13. Jesus não limita essas declarações às pessoas que creram nele no século I ou aos judeus ortodoxos. Não importa em que século você viva, a única regra para fazer as obras que ele fez é esta:
Você crê nele? Louva a Deus por Billy Graham, Charles Finney, John Wesley e Martin Luther. Mas eles não são nosso maior modelo de vida e ministério. Essa honra e esse nome estão reservados somente para Jesus Cristo. E eu sei que esses homens concordariam com o que estou dizendo. Se estas páginas não adiantarem para mais nada, gostaria de apontar o maior modelo para a sua vida, seu chamado e seu ministério: Jesus Cristo, escondido do mundo. Embora Jesus Cristo tivesse investido 3 longos anos da sua vida em treinamento e instrução dos discípulos, eles ficaram desanimados quando Jesus deu sua vida na cruz. Enterraram o seu líder e fizeram de tudo para sumir da vista de todos. O problema deles foi não entender o que realmente estava acontecendo na esfera espiritual. Eles nem imaginavam que haviam sido destinados a um papel sobrenatural no estabelecimento da igreja sobrenatural. Seu mestre ainda não terminara de lhes ensinar. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, às portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. João 20:19. Não deveríamos julgar os discípulos de Jesus tão severamente por se fecharem para o mundo exterior. Estamos no mesmo lugar hoje. A igreja moderna, a maior parte dela, tem se escondido no mundo ferido e falido, seguindo um velho padrão secular de isolamento. Por quê? Creio que porque temos o suficiente da vida de Deus em nós para sobreviver e manter nosso estilo de vida, mas não o suficiente para ousar corajosamente em direção ao mundo como ministros aos aflitos, como Jesus. Os primeiros discípulos retomaram seu estilo de vida de sobrevivência depois que Jesus desapareceu, por submeterem o poder de Deus e a plenitude do seu plano. Pensaram: eles mataram nosso mestre? Eles também nos matarão, porque tinham uma perspectiva errada de quem Jesus era. Olharam para ele como um homem que morreu em vez de olhá-lo como Deus, homem que ressuscitaria novamente. Então, naturalmente, não conseguiram entender, compreender quem eram ou qual seu destino em Cristo. Ninguém imaginava como Deus pretendia transformar a história do mundo por intermédio de um pequeno grupo de homens medrosos que se escondiam atrás de portas trancadas. Nos bons tempos, as pessoas daquela sala já tinham provado uma porção da autoridade de Cristo quando ele as enviou para curar e expulsar demônios. Entretanto, eles não se sentiram fortes ou com autoridade naquele dia em Jerusalém, quando o Jesus ressurreto caminhou no meio da sua reunião secreta e virou o mundo deles de cabeça para baixo. Ouvimos sua pregação. Há muitos anos, eu executava um projeto evangelístico na Costa Rica e estávamos vendo alguns milagres maravilhosos acontecerem nas reuniões enquanto o Espírito Santo confirmava a palavra pregada. E era ainda melhor porque as reuniões estavam sendo transmitidas para toda a Nicarágua, Panamá e Costa Rica. No terceiro dia do projeto, Bonnie e os nossos 2 filhos mais velhos voaram para lá. Quando chegaram ao aeroporto, o meu sermão estava sendo transmitido pelo rádio em todo o sistema de som do aeroporto. A primeira coisa que ouviram ao aterrissar foi minha pregação. Nunca me esquecerei do momento em que meu filho correu para mim naquele dia com o seu sorriso radiante e cheio de alegria e orgulho e disse: Papai, quando chegamos ao aeroporto, ouvimos sua pregação. Fui abençoado ao ver meu filho entusiasmado pelas almas. Ele sempre teve um coração sensível a missões e até hoje coloco minhas mãos sobre bem e faço uma oração que ecoa o coração de Jesus em nossa direção. Jesus, se o Senhor não voltar, oro para que bem veja coisas maiores e faça coisas maiores do que aquelas que eu já fiz.
Assim é o coração de mães e pais que amam, não é mesmo? O pai sempre deseja a porção dobrada para seus filhos e filhas. Nunca diria aos meus filhos: não faça melhor do que eu. Não, meu coração deseja ver cada um dos meus filhos fazendo coisas maiores do que as que eu e Bonnie fizemos. Jesus revelou o coração do nosso Pai Celestial quando disse: fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. João 14:12. Esse é o incentivo, a visão celestial e a palavra em boa hora do Senhor para a nossa geração. Se estamos nos aproximando do final dos tempos e da vinda do Senhor, então essa palavra deve ser cumprida rapidamente. Se Jesus voltar logo, essa promessa divina deve ser cumprida primeiro. Estou confessando que verei obras maiores nesta geração. Quais são as obras de Jesus? Já que Jesus é o nosso modelo, já que recebemos uma ordem para fazer as mesmas obras que ele e até mesmo excedê-las, precisamos olhar para essas obras para aprender o que nos está reservado no futuro. O quarto capítulo do Evangelho de Lucas revela a primeira obra de Jesus. Ele é cheio de unção do Espírito Santo. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. Lucas 4, 1 e 2. A Bíblia diz que Jesus estava com fome, mas não diz nada sobre sede. Em outras palavras, Jesus jejuou 40 dias bebendo somente água. É importante que você note uma frase em particular registrada na Bíblia: cheio do Espírito Santo. Jesus estava cheio do Espírito Santo antes de ser levado ao deserto pelo Espírito. Além disso, ele jejuou 40 dias sendo tentado. Finalmente, ele concluiu sua temporada no deserto com uma confrontação com o diabo que está registrada em Lucas capítulo 4 e em outras passagens. Satanás tentou Jesus com três grandes tentações que sempre usou com os homens. Primeiro, ele questionou a identidade do Senhor como Filho de Deus e o tentou a usar seu poder para propósito egoísta ao querer que ele transformasse pedra em pão para satisfazer sua fome. Segundo, depois o diabo tentou o Senhor para apossar-se da autoridade e glória de todos os reinos da terra, ou tomar um atalho demoníaco para o topo, se ele o adorasse. Terceiro, finalmente o diabo questionou novamente a identidade do Senhor e usou uma citação da Escritura fora de contexto para instigá-lo a lançar sua vida abaixo e confiar nos anjos para o salvar, novamente com o propósito egoísta de provar algo. Jesus sempre derrotou o tentador usando a palavra de Deus, dizendo: está escrito. As três tentações novamente vieram à tona durante os 3 anos de ministério de Jesus entre os homens. Ele foi desafiado a convocar anjos salvadores quando estava na cruz para provar quem era, um ato que teria abortado sua missão de rendição. Também foi tentado pela multidão para apoderar-se do trono e transformar-se no salvador político de Israel em vez de ser o redentor espiritual. Finalmente, o desafio simulado de Jesus para convocar anjos quando estava na cruz também foi uma repetição da terceira tentação de Satanás de lançar abaixo a vida de Jesus e confiar que os anjos o salvariam. Jesus desejava sacrificar sua vida, mas não por si mesmo. Ele recusou ser salvo da morte, pretendia consumi-la e destruí-la para sempre, em obediência perfeita à vontade do Pai. O segredo do seu poder. Como Jesus pode fazer tais coisas e realizar os milagres incríveis que vemos nos 4 evangelhos? O segredo do seu poder está em Lucas 4,14. Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama.
Observe atentamente a diferença dos versos 1 e 14 de Lucas no capítulo 4. Antes da tentação no deserto, a Bíblia diz que Jesus estava cheio do Espírito. Essa é uma coisa boa, mas atente para o verso 14. No final da tentação no deserto e de 40 dias de jejum, Jesus havia derrotado Satanás completamente e saiu dessa experiência no poder do Espírito. Ele foi levado pelo Espírito Santo para o deserto para ser testado. Quando obedeceu sob a unção do Santo Espírito, tornou-se capacitado para derrotar as fortalezas satânicas. Há, então, uma nítida diferença entre ser cheio do Espírito e operar no poder do Espírito. Lembre-se de que Cristo estava cheio de Deus e cheio de humanidade. Seu exemplo de jejum nos dá uma percepção clara de como lidar com os obstáculos, tanto da carne como do espírito. Precisamos transformar o segredo do poder de Jesus no segredo do nosso poder, porque ele é, afinal de contas, nosso modelo maior. Esse é o mesmo poder que descobri na experiência do meu deserto enquanto trabalhava com Steve e outras crianças em Lubbock, Texas. É o lugar para onde Deus quer que todos nos movamos. Muitos de nós funcionam no nível do ser cheio do Espírito, e eu piamente creio que estar cheio do Espírito é maravilhoso, mas é apenas o primeiro estágio de progressão depois da salvação. Precisamos prosseguir. Vá além do enchimento do Espírito, alcançando o poder do Espírito Santo. Jesus Cristo nos mostrou o caminho e pessoalmente o exemplificou para nós. Ser cheio do Espírito não o deixa pronto para mover-se em direção à plenitude do seu chamado em poder. Precisamos nos submeter à disciplina do Espírito Santo e, durante esse período, Deus nos disciplinará nas obras essenciais da oração, do jejum e na habilidade de usar sua palavra como arma. Então, seguiremos adiante no poder do Espírito para fazer a vontade de Deus. Há séculos temos nos especializado na palavra de Deus e aprendido algumas coisas pelo caminho. Hoje estamos apenas começando a dar passos em direção à obediência no que tange à disciplina da oração. O jejum, porém, continua sendo um mistério que raramente é praticado na igreja moderna. É nele que encontramos a chave principal de ir além do enchimento do Espírito para atingir o poder do Espírito. Jesus completou esse processo em apenas 40 dias, mas é provável que eu e você demoremos muito mais tempo. O ponto importante é começar. Os discípulos ficaram 3 anos com Jesus e durante esse tempo foram disciplinados sob a unção de Jesus Cristo. Mas foi apenas depois do deserto da crucificação e do tempo de jejum e oração na sala da ceia que eles foram pressionados e receberam tanto o enchimento do Santo Espírito quanto o dunamis, ou poder do Espírito para corajosamente proclamar o Evangelho em face de oposição. Quero que você perceba que o jejum ajuda a liberar o poder do Espírito em nossa vida. Ele necessariamente não o ajuda a ganhar mais graça diante de Deus, mas facilita o fluir mais livre do Santo Espírito por seu intermédio, dissolvendo e removendo todo o lixo da sua vida. Se você se entregar ao Senhor com uma vida comprometida de oração e jejum, sua unção dele começará a fluir por seu intermédio em forma de um poder cada vez maior. Essas são as primeiras obras que somos chamados a fazer se quisermos realizar as obras de Jesus Cristo. O início ou as primeiras obras de Jesus antes de ele entrar no mistério, no poder do Espírito, foi o jejum e a batalha espiritual em oração e na palavra. Não acredito em acaso no reino. Não é por acaso que você está lendo este livro.
Creio que você foi trazido até este ponto pelo Espírito Santo porque você é uma das pessoas que ele escolheu para servi-lo no exército do final dos tempos. Você foi chamado e ungido para fazer as obras de Jesus Cristo e ainda fazer obras maiores. Você não tem de fazer jejuns longos demais, de forma dramática, para obter os benefícios do jejum e da batalha espiritual. O ponto principal não é a extensão do jejum, mas a submissão à sua liderança. Percebi que Deus sempre levanta determinados homens e mulheres para experimentar certas verdades ou extremos para que possam falar e ministrar a outros com autoridade comprovada. Foi isso o que aconteceu comigo. Deus me libertou para ministrar com autoridade a respeito do jejum e oração, mas somente depois de ter passado silenciosamente por muitos e longos jejuns durante 2 décadas e com certo custo para mim e para minha família. Deus não está interessado em ensinar teoria, mas sim em comunicar verdades fundamentadas em uma experiência pessoal sólida e em uma aplicação da sua palavra. Deus nos dá pessoas como exemplo para nos estimular a pressioná-lo em determinadas áreas de importância do seu plano e propósitos para a nossa vida. Ele deseja que você esteja à altura do propósito estabelecido para a sua vida. A diferença entre unção do Espírito e poder do Espírito é muito bem ilustrada no acontecimento descrito no capítulo 17 do Evangelho de Mateus, depois da transfiguração de Jesus no monte. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tende misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino que, daquele momento em diante, ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: Por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: Porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: Vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível, mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Mateus 17, do 14 ao 21. Jesus foi severo com seus discípulos porque já lhes tinha dado sua autoridade ou unção quando os delegou embaixadores do seu reino, em Mateus, no capítulo 10. Ele disse: Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem de graça. Mateus 10, 8. Os discípulos tiveram sucesso durante uma longa jornada ministerial, mas, de repente, fracassaram em Mateus 17 quando depararam com um espírito maligno que se recusava a submeter-se à autoridade deles. Quando o caldo entornou, nessa terrível batalha espiritual, os discípulos oraram pelo menino, mas não foram completamente derrotados porque não tinham o poder para vencer o demônio que controlava a criança. Algo os impedia. Alguma força ou poder estava impedindo a cura. Havia uma opressão horrível naquele menino que tinha minado e depreciado totalmente a unção dos discípulos do Senhor. A credibilidade do ministério havia sido comprometida até Jesus entrar em cena. O que aconteceu? O pai do menino disse que seu filho estava sendo afligido por epilepsia, mas em nenhum momento Jesus curou o menino. Ele expulsou o demônio que causava a aflição. Quando Jesus ficou sozinho com os discípulos, ele lhes deu uma das mais importantes lições que os cristãos devem aprender para obter vitória contra os maiores obstáculos que o inimigo coloca em nossa vida, ministério e chamado.
Essa lição só pode ser concebida e recebida na esfera espiritual, porque nossa vitória está na esfera do espírito. De acordo com o apóstolo Paulo, Deus nos deu armas poderosas para destruir fortalezas. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez estando completa a obediência de vocês. Segundo Coríntios 10, do 3 ao 6. Uma vez que nossas armas, portanto, nossa vitória, não se encontram na esfera natural da carne e do sangue, nosso inimigo, o maligno, tentará com frequência nos levar para a batalha e luta natural ou carnal. A maneira mais eficiente para você e eu colocarmos nossa carne no seu devido lugar e andar no Espírito é por meio do jejum e da oração. Se o Filho de Deus orou e jejuou para ter poder no seu ministério, por que você acha que deveríamos fazer outras coisas? Quando você orar, Jesus espera que você jejue e ore. Em Mateus 6, do 5 ao 7, ele não diz quando você estiver a fim de orar. Não, ele diz 3 vezes quando orar, não se você orar. Da mesma forma, Jesus não disse em Mateus 6, do 16 ao 17, se algum dia você decidir tentar jejuar, embora eu saiba que é quase impossível para você. Não, ele disse, quando você jejuar. Ele não nos deu a opção de não jejuar. Ele considerou o jejum uma prática tão natural da vida cristã que disse aos discípulos e aos seus críticos que orar e jejuar faria parte da sua vida depois que ele se fosse. Nada mudou desde que ele pronunciou essas palavras. Se você é cristão, então você ora. Se você é cristão, então jejua. Deus quer nos liberar uma unção dobrada para podermos trazer aquela palavra com autoridade de cura, libertação e restauração que os discípulos testemunharam na libertação do menino epilético. Mais tarde, os discípulos exercitaram o mesmo poder destruidor do demônio, dado pelo Espírito Santo no livro de Atos e nas narrativas das epístolas. Já é tempo de fazermos as obras de Jesus que transformaram o mundo ao vermos a devastação do mundo ao nosso redor. No livro de Joel, o Senhor pediu que o profeta intimasse os anciãos, os adultos das cidades, as crianças, os bebês e até mesmo a noiva e o noivo que esperavam pela cerimônia do casamento a observarem um jejum solene como uma só nação diante de Deus. Por quê e para quê? Eles oraram insistentemente para que a restauração viesse. Veja Joel 2,15. Deus respondeu sua oração com uma grande promessa em relação aos últimos dias, que apenas começou a ser cumprida no dia de Pentecoste, no livro de Atos, e está sendo manifestada como nunca em nossos dias. E depois disso, derramarei do Espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Joel, capítulo 2, 28 e 29. A única condição prévia para este derramamento do Espírito Santo é que sejamos um povo que tenha a visão e que anseie pagar o preço para receber o poder por meio da oração e do jejum.
Se o Santo Espírito mexeu com você enquanto lia este capítulo, então provavelmente Deus está preparando você para a guerra. Ele o escolheu para fazer as obras de Jesus na sua geração, e elas só podem ser realizadas no poder do Espírito. Se você quer receber a arma sobrenatural da oração e do jejum como parte natural do seu arsenal, então diga ao Senhor agora: como o Senhor quiser, Jesus. Se você quer pagar o preço de orar e jejuar como algo habitual em sua vida, então você pode destruir as fortalezas, ser vitorioso em sua vida e trazer livramento e libertação aos cativos da sua geração. Sendo assim, diga ao Senhor: por onde o Senhor me guiar, eu seguirei. Talvez ele o leve a jejuar uma vez por semana, um dia por semana, ou simplesmente um dia a cada 2 meses. O que for, comprometa-se a fazê-lo e confie no Senhor para receber a graça da obediência. Se você pastoreia uma congregação, talvez seja dirigido pelo Senhor a levar a sua igreja a períodos de jejuns em grupo. É importante que você coloque sua vida diante dele hoje e confie nele para o amanhã. Sua resposta obediente a Deus é uma das catástrofes mais temidas e perigosas que poderiam acontecer ao reino das trevas. O inimigo sabe que você pode transformar a forma e o destino da sua cidade e até mesmo do seu país ao unir-se ao exército de Deus no final dos tempos, composto por homens e mulheres comprometidos com o jejum e a oração. O Senhor me deu uma oração missionária em relação à sua obra entre os membros de seu exército cristão no final dos tempos. Senhor Deus, vejo seus anjos equipando esse exército com armas poderosas de guerra. Vejo tropas de homens e mulheres em diferentes posições, colocando suas armas em seu arsenal. Libere a unção agora, Senhor. Libere a porção dobrada do seu Espírito Santo e nos toque. Permita que seus filhos e filhas recebam a unção e a graça para jejuar e orar, e que a unção que eu recebi seja transmitida àqueles que ler estas palavras e fizer esta oração comigo agora. Vejo esse exército marchando, Senhor. Estamos marchando para tomar as cidades para Jesus. Estamos marchando para levar o nome do Senhor a cada região e canto da terra, norte e sul, leste e oeste. O exército de Deus está avançando e todo demônio deve se prostrar ao nome de Jesus quando o exército ungido vier com suas armas poderosas de guerra. Senhor Deus, nós nos comprometemos neste dia a usar fielmente essas armas. Senhor, eu oro para que os pastores e líderes do seu exército vejam que eles são os generais do exército divino. Coloque neles, Senhor Deus, a sabedoria divina de que precisam para liderar seu pelotão do exército à vitória. Obrigado pela vitória completa, Senhor Jesus. Agora, continuaremos a descobrir os benefícios incríveis que recebemos quando obedecemos a Deus em oração e jejum.